A aparente paz que parecia reinar naquele lugar estava abalada, e o que intrigava o casal era o comportamento totalmente oposto do seu Sebastião. Mesmo diante das circunstâncias, ele parecia muito calmo e não levara a sério, ou então fingia bem. Por outro lado, a personalidade fácil do caseiro e a falta de indícios faziam com que seu José ficasse confuso com toda aquela situação. O caseiro era literalmente os pés e as mãos do casal, que pela idade não conseguiriam cuidar de tudo da chácara sozinhos. Certa vez, quando foi na cidade, seu José comentou com o dono do mercado da região toda aquela situação. Ele ouviu atentamente e disse que tinha algo a dizer. Seu João disse que nasceu e se criou naquela região e sempre desconfiou do comportamento daquele caseiro. Falou que algo de muito estranho estava acontecendo naquela chácara, que nos últimos 10 anos já era o terceiro dono que tinha um fim inexplicável. Falou também que era capaz de enganar até a polícia e as autoridades, porque mesmo depois de todos aqueles fatos que ninguém nunca explicou, nunca nada conseguia ligar ele aos acontecimentos. O comerciante pediu para que tivesse cuidado com ele e sempre desconfiasse de tudo que ele diz. Seu José questionou como que ele nunca tinha ouvido essas histórias e porque os antigos donos não comentaram nada. Até mesmo para alertar, seu João perguntou como tinha sido a negociação da propriedade e perguntou se o valor estava de acordo. Na hora, seu José disse que havia comprado por um preço baixo do mercado. O seu João disse: "Tá vendo? Isso é um forte indício que o antigo proprietário queria se desfazer logo daquela chácara." Seu José questionou o porquê de nenhum dos outros donos não demitirem ele. Talvez seja por medo, ou o poder de enganação dele ser tão grande que as pessoas não enxergam perigo nele. Na hora, eles bolaram um plano para aqueles que pudessem vigiar seu Sebastião e ver se conseguiam alguma prova de que ele era o responsável por aqueles acontecimentos. Seu José combinou de não comentar nada com o caseiro e que agiria normalmente, mas sim iria tomar cuidado e ficar sempre alerta. No dia seguinte, seu João começou a frequentar a chácara, mas sem demonstrar nenhuma apreensão, para não levantar suspeitas. Mas era claro, no olhar do seu João e repulsa, que ele tinha pelo seu Sebastião, que por outro lado agia normalmente, sendo aquela simpatia de sempre. Numa dessas visitas, seu João questionou seu José se ele já tinha averiguado a casa do seu Sebastião, que ficaram nos fundos do terreno. Foi quando ele falou que não, que mesmo desconfiado não iria passar esse limite de invadir a privacidade do caseiro. Logo após, seu João fez o convite alegando que não iriam mexer em nada. Na hora, seu José relutou um pouco, mas acabou aceitando. Afinal, se ele não tiver nenhuma culpa, a gente não vai achar nada e podemos seguir nossa vida normalmente. No dia seguinte, seu José, querendo ter acesso à casa do seu Sebastião, pediu para que ele fosse da cidade comprar umas cordas e uns baldes de tinta, com o objetivo de tirar o máximo de tempo possível, e seu João seria o responsável por ficar de olho nele quando fosse à cidade, para que ele pudesse averiguar a casa sem ter o medo de que ele chegasse a qualquer hora. Com um plano todo tramado, seu Sebastião, a pedido do patrão, foi para a cidade com um sorriso no rosto. Após a confirmação de seu João que ele tinha chegado lá, seu José foi até a casa ver se achava algo de diferente ou até mesmo alguma prova de algo errado. Entrou na sala, olhou nos quartos e corredores e nada achou, só um quarto pequeno que estava trancado. Mas ali não caberia nada de relevante, pensou seu José. Depois de olhar mais uma vez e não achar nada, seu José se sentiu mal e caiu completamente a credibilidade do seu João, já que nada fora achado. Seu José ligou avisando para o seu João, falou que não viu nada de anormal e que talvez seu Sebastião fosse inocente mesmo. O comportamento amistoso do caseiro fazia cair por terra todas as teorias que o comerciante tinha tentado falar para o seu José. Visivelmente decepcionado, seu João não desistiu de tentar desmascarar seu Sebastião. Por mais que nada tinha sido visto, seu João tinha plena certeza que aquele caseiro escondia algo, mas só sua desconfiança não mudaria nada. E de um jeito ou de outro, ele teria que ter provas. Ele começou a ir à noite, rondar a propriedade, observar perto da casa do caseiro algum comportamento estranho. Isso sem que seu José ou Dona Leila soubesse.
Nesse momento ele estava sozinho, determinado a achar algo que na cabeça dele seria desmascarar o seu Sebastião. E por dias observando sem ver nada de anormal, aquilo já estava consumindo ele, que em vez de irritar foi bastante cordial e em momento nenhum ficou nervoso ou se chateou com as perguntas do seu João. Averigou a casa e não achou nada de estranho. Dona Leila não só duvidou de tudo, como disse de ter plena certeza que ele era incapaz de fazer mal a uma mosca e ainda discutiu com José por ele ter feito aquilo tudo sem ao menos comunicar a ela. Umas 3 noites depois da discussão, os mesmos passos foram ouvidos ao redor da casa, e mais uma vez ao sair para fora nada acharam. Inquieto com aquilo tudo, seu José resolveu chamar Sebastião no dia seguinte e fazer perguntas diariamente para ele. Com toda a calma do mundo, o caseiro ouviu os questionamentos, as perguntas e respondeu ser solene. Disse que por ser reservado, as pessoas tinham essa predisposição de inventar histórias, e disse que tudo o que havia acontecido na chácara foram causas naturais e que fosse algo duvidoso que não tinha como ele estar ali livre sem nenhuma acusação. Dona Leila ouviu todos os argumentos e reforçou: "Eu nunca duvidei do senhor, seu Sebastião. Você nos ajuda e nunca fez nenhum mal para nós." Aquilo se tornaria um dilema para seu José. Quem estava certo? O comerciante que sempre viveu ali, ou o caseiro que, por mais que houvesse algum tipo de indício, não tinha nada contra ele, e pelo contrário, o comportamento dele era sempre muito tranquilo e até aquele dia nunca tiveram nenhum problema. Por outro lado, existiam esses passos fora da casa que nunca tinham sido resolvidos. Eram algumas dúvidas que assolavam seu José. Ao menos umas 2 vezes por semana, seu José ia até o mercado, comprou o que precisava e, com um CD arranhado, seu Sebastião alertava ele. Dizia para sempre trancar as portas e que, mesmo sem provas, tinha certeza que aquele caseiro escondia algo. Mas a falta de provas deixava seu José impossibilitado de tomar alguma atitude. Aquela insistência colocou até a credibilidade do seu João em jogo. Seu José chegou a pensar que fosse algo pessoal, já que ele sempre insistia no mesmo assunto. Com o passar dos dias, quando já estava quase se acostumando com os passos, seu José resolveu apagar todas as luzes e passar a noite em claro, para ver se ouvia algo para sair, e tentar ver só o que se tratava. Mesmo com muito medo, ele não aguentava mais aquele mistério. E foi assim que ele fez. E no meio da noite, o som dos passos começou a chegar mais e mais perto. Foi quando, bem rápido e numa atitude de desespero, seu José abriu a porta. Ele viu uma sombra que logo sumiu na escuridão. Aquela sombra tinha chifres e era como se fosse algo da altura de um homem. Foi muito rápido, ele sabe o que viu, mas não conseguia descrever muita coisa, além dos chifres daquele bicho estar praticamente de pé. Naquela noite ele não dormiu. Não acordou Dona Leila para não deixá-la com medo e resolveu esperar amanhecer. Contou para ela que não acreditou em nada. Deve ter sido um sonho, José. Você fica aí sem dormir e acaba tendo esses pesadelos. Seu José tinha plena certeza do que tinha visto e que nem de longe foi sonho, já que não dormiu mais depois do medo que teve. Ele resolveu chamar seu Sebastião e contar tudo o que viu. O caseiro questionou para ver se ele tinha certeza. Seu José era direto e tinha plena certeza. Como sempre, seu Sebastião apaziguou as coisas e disse que, daquela noite em diante, iria passar as noites vigiando a casa e que eles ficassem tranquilos, que nada de ruim iria acontecer nem com ele, nem com Dona Leila.